Rádio Band News FM dá andamento aqui a série de entrevistas com secretários estaduais e hoje nós conversamos com o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação, Varran Agopian. Muito obrigada, secretário, pelo contato conosco. Secretário que foi aluno e posteriormente diretor de universidade pública, né, de Universidade Paulista. Então, eu imagino que tem uma ligação muito forte com essa área. E pergunto para o senhor, né, na gestão anterior, houve uma discussão muito grande em torno de porcentagem de repasses para as universidades públicas paulistas. Havia chance de redução, inclusive, desses repasses, mas se decidiu pela manutenção dos valores. Pergunto para o senhor o que esperar da sua gestão no que se refere às universidades públicas paulistas, secretário. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Carla, bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo, participando da Band News. E obrigado pela sua oportunidade de conversar um pouquinho sobre ciência e tecnologia. A sua pergunta foi muito importante, porque a autonomia das universidades, no meu ponto de vista, eu sou realmente, minha origem é a universidade, eu fiz toda a minha carreira dentro da Universidade de São Paulo, chegando até reitor. A autonomia é imprescindível e ela foi o motivo para que as 3 universidades estaduais paulistas tivessem a excelência reconhecida nacional e internacionalmente que elas têm hoje. O nosso governador, inclusive antes de me nomear como secretário, chamou os 3 reitores, mais o presidente da FAPESP, e afirmou que ele vai respeitar a autonomia, vai respeitar a autonomia administrativa financeira, mantendo o que nós já temos no momento, que são uma porcentagem dos impostos arrecadados pelo Estado. Então, essa garantia o governador deu pessoalmente aos reitores e ao presidente da FAPESP. Secretário, o Centro Paula Souza, que administra EITECs, FATECs, também está agora no guarda-chuva da sua secretaria. Que planos há de ampliação de vagas, de cursos também aqui no Estado? Bem, o Centro Paula Souza, nos últimos, teve uma expansão muito grande há uma década passada, mas nos últimos anos ela sempre mantém um crescimento vegetativo. O que eu solicitei à direção do Centro Paula Souza é fazer um apanhado, uma avaliação de como estão hoje a situação de todos os cursos oferecidos, tanto nas escolas técnicas como nas faculdades de tecnologia, e com isso termos um quadro mais efetivo das necessidades que a gente possa vislumbrar em diversas regiões. Às vezes, no mesmo curso, em regiões diferentes, tem que ter abordagem diferente. O curso de design numa cidade com tradição em cerâmica é diferente no curso de design de uma cidade que tem uma indústria de calçados muito forte. Então, isso tudo nós estamos tentando estudar. Eu conversei muito com a diretora atual e conversei com os dirigentes. Eu faço questão de eu participar também do conselho de orientação, do conselho consultivo do Centro Paula Souza, porque eu acho muito importante esse diálogo com esse grupo para podermos oferecer de fato o que o Estado mais necessita. Secretário, a gente tem feito uma série de entrevistas com seus colegas e também com governadores, novos ministros, para apresentar ao nosso ouvinte os homens e mulheres que vão gerir esse país e o nosso Estado nos próximos anos. Então, para que o nosso ouvinte conheça melhor o senhor foi reitor da Universidade de São Paulo entre 2018 e 2022. Pegou um período muito turbulento, né, com a Covid, com cortes na verba para pesquisas, com questionamentos por parte do governo federal e do Ministério da Educação a respeito do papel da universidade pública na educação brasileira. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse período e traçasse aí uma linha de prioridades e de desafios para a universidade pública em São Paulo para os próximos anos. Legal, realmente você levantou um ponto importante, foi um período um pouco difícil, 2 anos de pandemia, mas as universidades estaduais paulistas, não somente a USP, mas a Unesp e a Unicamp, nós decidimos realmente manter o ensino à distância, a pesquisa à distância o máximo possível, mas nós não paramos. Na Universidade de São Paulo, particularmente, 15 dias após a definição da pandemia, nós já estávamos oferecendo 92% das disciplinas de uma forma remota. Então, nós conseguimos
garantir que os nossos estudantes, de uma forma remota, não a ideal, logicamente, pudessem continuar os seus trabalhos e não se frustrassem nas suas formaturas. Portanto, tanto em 2020 como 2021, e mais agora 2022, nós cumprimos nosso calendário didático. Ao mesmo tempo, nós tivemos a pesquisa sendo induzida para trabalhar no combate à pandemia, e essa indução fez com que as nossas universidades, os nossos institutos de pesquisa, todo esse parque científico instalado no estado de São Paulo respondesse à altura e de uma maneira muito rápida às necessidades da nossa sociedade. Então, foi uma experiência muito difícil. Você lembrou muito bem, nós tivemos problemas também de não compreensão do que seja ciência e tecnologia, de não compreensão da importância da ciência. Isso tudo foi uma superação e uma experiência para mim. Eu acho que isso também serviu para a gente entender como é necessário o sistema de ciência e tecnologia, o sistema de pesquisa ter um diálogo maior para ganhar a confiança da sociedade e para ter o reconhecimento da sociedade. Agora, você quer saber dos desafios da secretaria? Podia falar, mas eu quero, se tem mais pergunta, por favor. Não, por favor. Eu ia perguntar justamente isso, secretário, porque antes essa pasta não existia, né? A pasta especificamente da ciência, tecnologia e inovação. Antes era o desenvolvimento econômico, agora há esse novo braço, né, voltado muito para a ciência. O senhor está falando sobre o desenvolvimento científico voltado muito para essa área, né, do combate ao coronavírus, né, desenvolvimento de vacinas. E agora a gente tem, ainda bem, uma nova frente sendo aberta para a produção do conhecimento, né? Quais áreas devem ser consideradas prioritárias, né, daqui para frente? E como estabelecer meta sobre a produção científica aqui no estado de São Paulo? Porque isso vai ter que ser feito também a partir de agora com uma pasta independente, não? Bem, sem dúvida. Na verdade, a pasta, Carla, nós tínhamos desde a década de 60, só que no começo ela começou a se juntar com outras coisas, inclusive teve um período que estava junto com o turismo, e depois, como ciência e tecnologia é imprescindível para o desenvolvimento econômico, acabou sendo anexada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O governador Tarcísio fez questão de separar, e esse foi a primeira conversa que eu tive com ele, porque ele quer reforçar o investimento em ciência e tecnologia e transformar todo esse investimento em inovação, isto é, uma transformação do conhecimento para o benefício da sociedade que está financiando esse desenvolvimento. E para isso nós temos que colocar todo o nosso parque científico e tecnológico do Estado integrado com as empresas que possam absorver esse conhecimento e transformar em inovação. Esse é o grande desafio, então o grande desafio na verdade, a sinergia entre o desenvolvimento do conhecimento com a importância de parcerias com as empresas para que esse conhecimento passe rapidamente para a sociedade. Por falar em parque... Isso é feito... Perdão, pode prosseguir. Desculpe, isso é feito pelas universidades, centros de pesquisa, institutos de pesquisa, porque o Estado também tem 19 institutos de pesquisa. Eu estava dizendo que, por falar em parque tecnológico, o governador Tarcísio manteve a intenção do ex-governador João Dória de transformar em um polo tecnológico a região do CEASA, né, do CEAGESP, na Vila Leopoldina. Isso é uma intenção antiga, né? Mas para que isso acontecesse, obviamente, teria de haver a concordância do governo federal, do forte lobby dos caminhoneiros e, claro, participação também da Secretaria de Tecnologia. Como é que a Secretaria do senhor, de Ciência, Tecnologia e Inovação, está participando dessas discussões a respeito desse eventual polo tecnológico? Eu sou bastante pragmático. Então, antes de mais nada, nós estamos utilizando o que nós já temos disponível. O IPT já tem um parque tecnológico
interno, o IPEM já tem, inclusive, uma incubadora interna, e temos o espaço aqui do Jaguaré também disponível, então nós estamos reforçando o que nós já temos disponível. Então, algumas empresas já estão dentro do IPT, a incubadora que está no IPEM é uma incubadora que pertence, inclusive, à parceria IPT, USP e o IPEM, tem mais de 120 empresas. Então, nós estamos trabalhando inicialmente nesse que nós temos. Agora, obviamente, tendo uma possibilidade de parcerias com o governo federal e, se possível, a transferência de todo aquele espaço da CEAGESP para fins de ciência e tecnologia, nós vamos ter um distrito de inovação muito grande no município de São Paulo. Para essa parceria, eu quero só alertar que nós já temos estudos. A FAPESP, há uns 4, 5 anos atrás, patrocinou um estudo muito ambicioso de como criar um distrito de inovação naquela região. Há uns 15 anos atrás, de novo, a FAPESP já tinha um estudo preliminar. E, mais recentemente, no governo anterior, também tivemos um terceiro estudo de como transformar aquilo num distrito industrial com as visões mais modernas. Então, o que eu quero dizer, nós já temos estudos preliminares e, se tivermos um sinal verde, vamos imediatamente aproveitar o que já se tem estudado, adequar, atualizar, adaptar e começarmos a trabalhar imediatamente. Não sei se eu fui claro, nós temos condições de começar a trabalhar imediatamente, sendo autorizado, sendo dado a luz verde para a gente continuar, para utilizar aquela região toda do CEASA como um futuro distrito científico de inovação, não sei o nome correto que nós vamos adotar. Muito legal. Tem ouvinte aqui dizendo, olha, é muito bom ouvir uma pessoa que sabe do que está falando e falar em parceria com o empresariado, né? A gente está falando bastante de transferência do conhecimento que é produzido na universidade e aplicação em empresas que já estão aí no mercado para fazer esse conhecimento chegar ao público de forma mais rápida, né, secretário? E tem outro ouvinte também que pergunta sobre a abertura de vagas em cursos muito procurados nas universidades, se haverá algum tipo de alteração no número de vagas. Eu aproveito para acrescentar nessa pergunta aqui da Alessandra, né, que está questionando sobre o número de vagas, sobre a Univesp, que ainda é uma ferramenta não muito conhecida, né, pelo paulista, que não é destinada somente para os paulistas, mas, enfim, é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. É uma universidade pública. Queria que o senhor falasse mais sobre isso, secretário, por favor. Com todo prazer, Carla, porque pessoalmente, eu acredito que a educação à distância é a democratização do ensino. Eu defendo, logicamente, a universidade de pesquisa, eu defendo as 3 universidades estaduais paulistas presenciais, mas, como cidadão, considero imprescindível universidades virtuais de qualidade. Um profissional formado pela Univesp é um profissional de boa qualidade, bem formado. Isso é um ponto importante. A Univesp, nós esquecemos, é uma grande universidade, o número de vagas, nós vamos manter esse ano 25 mil vagas, portanto, é um número grande de oportunidades para os jovens, e mais ainda, desculpe, eu falei jovens, mas não são necessariamente jovens, é uma universidade aberta, todo mundo pode participar, mesmo quem se atrasou nos estudos pode continuar estudando, no horário que ele puder, da maneira que puder. Nós temos polos em quase todos os municípios do estado. Foi bem dito, ele não é restrito ao nosso estado, mas temos polos em quase todos os municípios, então temos essa oportunidade que não pode ser desprezada. O número de vagas da Univesp é superior à das 3 universidades presenciais, então é um número muito respeitado. E os cursos são cursos que demandam, que têm uma necessidade muito grande nos levantamentos que nós fizemos. Obviamente, logicamente, nós vamos, de novo, analisar, avaliar o que está sendo feito e transformar, e
melhorar ainda mais as atividades da Univesp. No meu ponto de vista, é a democratização do ensino superior no nosso país. Desculpe, vocês também perguntaram a respeito de indicadores. Sim, é um grande desafio. Nós estamos desenvolvendo, nos últimos anos, indicadores mais robustos para avaliar o que está sendo feito e vamos usar esses indicadores para avaliar a pesquisa, o ensino superior e tudo isso. E, por último, desculpe, eu estou falando muito. Imagina, mas é ótimo, essa conversa está ótima, secretário. A pergunta que fizeram sobre a questão de relacionamento com a indústria, há uma visão que a indústria brasileira não investe em conhecimento, não investe em inovação. Eu diria que poderia investir bem mais, mas a indústria está sempre, quando se dá alguma oportunidade, quando há uma segurança jurídica, uma segurança econômica, a indústria investe bastante. E isso é muito importante. Uma pesquisa que começa já com a parceria de uma indústria, terminando, imediatamente o resultado é colocado na prática. Eu posso dar até um exemplo pessoal meu. A minha tese eu concluí há muito tempo atrás, vocês nem tinham nascido, na Inglaterra. Demorou 10 anos para que uma indústria, e também foi muito casual, um evento tudo casual, não vamos gastar muito tempo nisso, 10 anos depois começou a ser produzido no Nordeste brasileiro. Hoje, o grupo de pesquisa que eu atuo, nós trabalhamos com 2 indústrias nacionais, uma de São Paulo e outra de Santa Catarina. 15 dias depois que nós depositamos a patente, o produto já está disponível nas lojas de materiais de construção. Essa é a grande diferença quando a indústria participa desde o começo na pesquisa. Sem dúvida. Eu fiquei curiosa para saber qual é o objeto do estudo, secretário. Eu sou engenheiro civil, eu trabalho com materiais de construção civil e as minhas pesquisas nos últimos anos foi a substituição do amianto nos fibrocimentos. Então, nós desenvolvemos técnicas brasileiras, utilizando fibras de celulósicas brasileiras, que são curtas em relação às estrangeiras, e fibras poliméricas produzidas no país para a substituição do amianto. Então, a tecnologia, as empresas não precisam importar nem tecnologia, muito menos fibras do exterior. É fundamental para a construção agora. Esse é o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Varran Agopian, conversando aqui na Band News FM com os nossos ouvintes. Secretário, bom trabalho para o senhor, boa sorte nessa gestão e conte conosco para o incentivo aqui à ciência, à inovação, enfim, à produção do pensamento aqui no nosso estado. Muito obrigado, agradeço essa oportunidade. Olha, é fantástico o que vocês estão fazendo, conversando sobre ciência e tecnologia para o grande público. Muito obrigado pela essa oportunidade mesmo. Obrigada, muito obrigado. Secretário. Um Obrigada, abraço. um bom dia. Bom dia.